Nós meditamos hoje no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés. E embora o nome do livro seja Êxodo, pelo menos é na nossa versão em português, ele fala muito mais da saída do povo do Egito, não necessariamente da peregrinação desse povo rumo à terra prometida. O livro de Êxodo vai parar no povo, lá ao pé do Monte Sinai, onde recebem as orientações do Senhor, as leis do Senhor, as orientações para a construção do tabernáculo. E a partir de Números em diante, nós vemos esse povo de fato caminhando em direção à terra prometida. O que nós encontramos em Êxodo é o início dessa história. Deus, por sua boa mão, havia iniciado para si um povo por meio de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaque, Isaque teve 2 filhos gêmeos, chamado Esaú e Jacó, e a partir de Jacó, Deus traz 12 homens, 12 patriarcas. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e estes filhos de Jacó, filhos de Israel, passam a ser o início deste grande povo dividido em várias famílias, desse grande povo dividido em 12 tribos, as tribos de Israel. Em determinado momento na história, você conhece muito bem, os irmãos de José se enciumam com a preferência que o pai tinha por José, e maltratam José, vendem José para o Egito, mas tudo isso acaba sendo um meio de Deus, um instrumento de Deus, para a preservação da vida de todo o mundo antigo, não somente do Egito, onde José veio a ser vendido posteriormente, mas inclusive dos próprios irmãos da terra que circundava o Egito. Deus usa José como um bom administrador, dá a José a interpretação de sonhos, para que ele pudesse administrar bem os recursos que vinham até o Egito, a fazer poupança nos tempos de vaca gorda, para quando viessem os tempos de vaca magra, tivesse de onde tirar. Previdência começa desde aí. José, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, podia ter hoje qualquer canal no YouTube de administração financeira, né? Provérbios vai dizer que na casa do justo tem sempre estocado ali azeite, vinho, para os dias difíceis. Então essa previdência, essa prudência faz parte do próprio ensino do Senhor, e Deus usa José para isso, e faz com que o Egito seja abençoado. E o livro de Êxodo nos começa contando a partir de um tempo em que José já havia morrido, e os demais irmãos de José haviam morrido, e sobe ao trono, é o que diz aí no versículo 6 do capítulo 1, com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. A profecia, a promessa de Deus para Abraão é que ele seria uma grande nação, e está acontecendo isso no Egito. O povo de Deus está se multiplicando mais que coelho, né? Eram 12 patriarcas, descem para o Egito, posteriormente 70 pessoas da família de Jacó, e esse povo está se reproduzindo. Soma-se a isso o fato de que na linhagem de Abraão tinha gêmeos, né? Então Isaque teve filhos gêmeos, aí já viu. Então um monte de filhos gêmeos está nascendo aqui, e o povo está só que cresce. E isso se torna ameaçador para o povo do Egito. Olha o verso 8, diz: nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que em caso de guerra, ele se alie com os nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Então Faraó começa a ver essa explosão demográfica como um perigo político e um perigo militar para o povo do Egito. Então ele quer conter o povo de Israel, para que este povo não tenha poder de escolha, poder de barganha, poder inclusive de subverter o Estado, se fosse assim à vontade. O povo de Deus, que sob a voz de Deus estava crescendo e se multiplicando, e esse crescimento e essa multiplicação de maneira necessária afeta a cultura, afeta aquilo que está ao redor. Então o sistema quer lutar para que isso não continue acontecendo, e isso continua acontecendo nos dias de hoje. O povo de Deus, quanto mais se multiplica, quanto mais gente é afetada pelo Evangelho, a sua mente, o seu coração, os seus valores são transformados, e isso afeta o jeito que a gente age, o jeito que a gente vive, o jeito que a gente administra o nosso trabalho, as nossas finanças, as nossas famílias.
E há, sim, poderes externos que tentam, de toda maneira, conter isso e dizer, não, a espiritualidade tem que ficar só na sua esfera particular. Não traga a sua religião para a esfera pública. Não traga a religião para as suas escolhas, para as suas defesas, para a sua forma de viver. Não, deixa isso no quartinho da sua vida, só entre você e a sua fé e a sua religião. De forma que, de todo jeito, um sistema diabólico, um sistema contra o próprio Cristo, tem tentado ao longo da história perverter, matar ou pelo menos calar os cristãos também ao longo da história. E o povo de Deus é esse que não está nem aí para isso, e continua se multiplicando, continua pregando o Evangelho, ainda que existam perseguições, e o texto vai nos mostrar que, como estratégia, o Egito começa inclusive a tentar matar o povo de Deus. Olha o que diz aí o versículo 11, e os egípcios então puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então o sistema tenta pressionar, oprimir, fazendo com que não cresçam mais. Mas a história nos mostra, também no que diz respeito à igreja primitiva, havia inclusive um ditado que dizia que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais tentavam eliminar a igreja, mais a igreja estava viva, mais a igreja estava operante. E, queridos, isso continua sendo verdade. Em países onde há perseguição do Evangelho, nós vemos um cristianismo efervescente. Nós vemos gente comprometida com o Evangelho. Se há algo que nos barra, se há algo que nos amolece, se há algo que nos esfria, é quando os dias são bons demais. Quando a gente está tão ocupado com as bênçãos que Deus nos deu, que a gente se esquece de Deus. Tão preocupado com os brinquedinhos legais e brilhantes que Deus nos deu, que a gente esquece de Deus. Mas aqui o povo afligido, debaixo de pressão, se multiplicava. A minha oração, o meu desejo, é que a gente não precise de uma grande perseguição para poder se mexer. Que a gente não precise ser perseguido, ser maltratado. Quando isso acontece, eu costumo dizer que é como se Deus estivesse chacoalhando a goiabeira, sabe? Que aquilo que já está passado cai, e fica só aquilo que está ainda bom, seguro. E muitas vezes são as crises, as perseguições, que faz com que a gente se exponha. E a gente reconhece quem é crente mesmo e quem não é. Diante de tamanha perseguição, o povo de Deus continuava crescendo, de forma que agora muda-se a estratégia. Verso 13, então os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. E agora soma-se a isso no versículo 15, o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse, quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Veja, o Senhor, ao longo da história e no registro bíblico, tem nos mostrado exemplos de fé, exemplos de fidelidade. Nós sempre vemos um exemplo aqui e ali. Geralmente falamos de homens que escreveram ou que viveram certas coisas. Mas a Bíblia está recheada de mulheres que serviram a Deus com zelo, com garra, com força. Numa cultura antiga que a mulher era desprezada, é o povo de Deus que mostra o protagonismo das mulheres. E em muitos momentos nós vemos Deus usando mulheres para fazer grandes coisas. Aqui Deus está usando duas mulheres, Sifrá e Puá, que não eram mulheres livres, eram escravas. Estavam debaixo da mão de Faraó. E Faraó diz a elas, se vocês verem as hebreias tendo um filho menino, mate. Se for menina, pode deixar viver. Menina não vai para a guerra,
menina não vai dar problema para nós, e mais, menina vai casar com os nossos egípcios e vai ter descendência egípcia, então deixa os meninos viverem, mas os meninos não, mate os meninos. Mas essas mulheres, diz o texto, temeram a Deus e se opuseram ao rei. Porque sim, nós encontramos nas Escrituras muito a respeito de submissão, em todas as áreas da vida, na família, no trabalho, na igreja, submissão, existe essa verdade, mas o limite da submissão está no Senhor. Tudo que fazemos em submissão, fazemos primeiramente a Deus, e se algo se opõe a Deus, nós ficamos do lado de Deus, e não do lado de qualquer outra figura de autoridade. E essas mulheres, ao custo e ao preço, até mesmo da sua própria vida, dizem ao faraó, olha, não vai dar certo esse negócio não. Elas fingem que vão fazer, mas não fazem, não vão matar ninguém não. O texto nos diz aí no versículo 18, o rei do Egito então chamou as parteiras e disse, por que vocês fizeram isso? E deixaram os meninos viverem? E elas dizem, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, elas dão à luz antes que a parteira chegue, né? Dá aquele famoso migué, né? Dá um miguezinho ali, mas não fazem. De forma que agora há uma terceira escalada nessa tentativa de conter e de exterminar o povo de Deus. Então diz o texto em verso 20, e Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas, deixem viver. Agora Faraó tem uma atitude ainda mais enérgica. Agora não é nada disfarçado. Agora ele não chama as parteiras, a surdina, e diz, olha, dá uma fingida aí na hora que você estiver fazendo o parto, para que o menino morra. Não, agora é algo, é um ataque frontal. E como uma espécie de adoração aos deuses egípcios, na cultura egípcia, o Nilo era um deus. Na cultura egípcia, o rio Nilo, que era cheio de crocodilos, e ainda é cheio de crocodilos, os maiores crocodilos estão no rio Nilo. Crocodilos de cerca de 5 metros de comprimento, que também eram adorados como deuses, como o deus Sobek, o deus da fertilidade, o deus do poder de Faraó. Agora Faraó diz, os meninos vão ser jogados ao rio Nilo. Bom, é nesse contexto que surge o nosso protagonista, ou melhor, a nossa protagonista. A história você conhece muito bem, você já viu desenhos, você já viu filmes, e possivelmente até novela da Record, contando essa história, deste menino chamado Moisés. E nós conhecemos muito bem o que Moisés fez, conhecemos muito bem o que Moisés disse, como Moisés foi usado por Deus, para trazer a revelação de Deus, na constituição desse povo do qual viria e veio o Messias. Moisés, a figura mais importante dentro da Bíblia hebraica, Moisés, o homem mais importante da fé judaica, e por que não dizer, aquele que aponta diretamente para Jesus. Mas Moisés só existiu por conta de uma mulher chamada Joquebede. Lembra da música? Ô Joquebede, Moisés não é, lembrou, né? Essa é a Joquebede, a mãe de Moisés, que foi instrumento de Deus, e que é um exemplo de fé real. Porque há muitos que pensam que fé é simplesmente um desejo de que tudo dê certo. É esse calorzinho no coração, essa expectativa de que as coisas funcionem conforme a gente imagina. Alguns confundem fé com isso. Mas não é isso que a Bíblia ensina sobre fé. Na verdade, o que a Bíblia nos fala sobre fé é algo que produz em nós uma certeza tão absurda e tão absoluta que nos coloca em movimento, nos coloca em ação. Há alguns que pensam e que dizem por aí, que pregam em alguns lugares por aí afora, que a fé move a mão de Deus. Não, a fé move a gente. A fé nos faz agir. A confiança no caráter de Deus, nas promessas de Deus, no ensino de Deus, nos colocam em ação. E na vida de Joquebede, o que nós vemos é uma fé madura. Embora, até este ponto, não havia nada escrito. É Moisés o primeiro a escrever. É Moisés que vai escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A base de toda a religião hebraica. A base daquilo que todos os profetas vieram reafirmar e apontar novamente. A base daquilo que Jesus vai dizer, olha, veja a lei expõe o pecado.
E o Evangelho é a resposta a essa exposição que nos mostra como nós somos fracos. É Moisés quem vai escrever tudo isso. Até esse ponto, não tinha Bíblia, não tinha escrito. Tudo o que se sabia sobre Deus era com base na revelação que ele havia feito a Abraão, a Isaac, a Jacó. E essa mulher, ainda assim, com tão pouco conhecimento, tem atitudes de verdadeira fé, que nos ensinam até o dia de hoje. Verso 1 do capítulo 2 diz que um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Aqui a gente já consegue fazer até uma aplicação de que essa verdadeira fé, ela é mostrada também por meio do discernimento e por meio do pacto. O Senhor, ao longo das Escrituras, já havia falado a esse povo por meio dos seus patriarcas, para que não casassem fora do povo de Deus. E essa verdade é reafirmada pelo apóstolo Paulo, falando sobre julgo desigual, falando sobre entrar em aliança com aqueles que não têm os mesmos princípios e os mesmos propósitos. Veja, não estou falando que não têm a mesma religião, porque é possível ter a mesma religião e não ter a mesma fé. É possível frequentar a mesma igreja e não ter o mesmo coração voltado ao Senhor. E queridos, esse é um princípio. E quando nós quebramos princípios, quando nós damos as costas para princípios, nós nos expomos ao perigo. E eu já vi histórias e mais histórias de quantos problemas acontecem quando não se pensa em viver uma vida de parceria com gente que leva Deus a sério. Isso não serve só para casamento, isso serve para todo tipo de aliança e de pacto. Jesus vai dizer como é que é possível andar com aquele que está querendo ir para um outro caminho. Se dois não concordarem, como vão andar juntos? O Senhor nos ensina a mantermos o coração nas palavras dEle. E quanto mais ouvimos o que Deus tem a dizer, mais nós nos resguardamos. Quantas famílias destruídas, quantos casamentos arruinados, porque lá atrás não deram ouvidos ao Senhor. A verdadeira fé é essa que se estabelece sob o pacto. A verdadeira fé é essa que ouve a Deus. Obviamente existem exceções, glória a Deus pelas exceções, mas a regra é que quando nós não pensamos nas coisas de antemão, nós teremos problemas no futuro. E Joquebede se casa com este homem chamado Amrão. Aqui no capítulo 2 nós não vamos ver esses nomes, mas lá no capítulo 6 nós vamos ver os pais de Moisés, Amrão e Joquebede. E dentro dessa família da aliança, diz o texto que a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Aqui o texto está nos falando de Moisés, mas nós sabemos que Amrão e Joquebede já tiveram outros filhos, pelo menos 2 outros filhos. Um homem chamado Arão, irmão de Moisés, 3 anos mais velho que Moisés. Mais à frente nós vamos ver, quando eles chegam até Faraó, o texto diz que Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83, então eles eram 3 anos de diferença. E ainda a irmã mais velha, uma menina chamada Miriam, que aqui vai ser apresentada como uma mocinha, que vai ficar vigiando o que está acontecendo com Moisés. Mas é durante a gravidez, durante a gestação de Moisés, que vem esse decreto do rei, para que os meninos que nascessem fossem jogados ao Nilo. É durante esse tempo. E esta mulher tem o seu filho, e olha para ele e vê que o menino é muito bonito. O que é esquisito, né, no texto. Que mãe que não olha para o seu filho e pensa que ele é bonito? Que mãe que não faz isso? Sabe, eu não falo do filho dos outros, mas eu falo dos meus. Nasceram com cara de joelho. Aí as vovós, que coisa linda. Linda? Parece meu joelho. Como lindo. Depois com o tempo vai desenrugando, né? Vai ficando lisinho, vai ficando bonitinho. Mas a mãe olha para o filho, é lindo. Agora é bom nós entendermos o que o texto está dizendo. A palavra que aqui aparece como bonito é a palavra hebraica tov. A mesma palavra que aparece lá em Gênesis 1. Quando Deus vai criando as coisas, e diz o texto que viu Deus que era tov, bom. A ideia de tov é a ideia desse algo bom, perfeito, apropriado, aquilo que cumpre a sua função.
De alguma forma, Joquebede olha para Moisés e entende que há um propósito específico na vida de Moisés. Vê que ele é bom, e viu Joquebede que era bom. Nós estamos vendo a reencenação de Deus criando um povo, de Deus formando um povo, através de Moisés. E Joquebede olha para Moisés e diz o texto, que ela vê que aquilo que estava diante dela era de fato uma promessa. Talvez se lembrando da promessa que Deus havia feito para Abraão, que Deus disse para Abraão: Abraão, você vai herdar essa terra, mas não agora. Você vai ser peregrino, e o seu povo vai ser escravo em uma outra terra durante 400 anos, depois eu vou trazer vocês para cá. Para Abraão, Deus já tinha falado isso. Talvez Joquebede está se lembrando dessas promessas que Deus havia feito, fazendo o cálculo de quanto tempo já havia passado, e talvez pensando, será que agora? Será que esse é o momento? Será que esse é o ungido de Deus para nos tirar deste lugar? Para nos libertar? E ela olha para Moisés e diz: eu não vou fazer aquilo que o rei quer que faça, eu não vou fazer aquilo que Faraó quer que seja feito, porque uma pessoa que tem de fato fé, que confia de fato em Deus, que se apoia no pacto com Deus, Deus de uma maneira tão graciosa nos dá discernimento. Deus fala ao nosso coração, não só de maneira direta, mas também no nosso próprio coração. Deus usa instrumentos, os mais variados, instrumentos que a gente não consegue nem elencar, porque Deus fala de uma maneira tão perfeita e tão individual, com cada um daqueles que de fato se aproximam dele. E de alguma forma, Joquebede tem o discernimento de que Moisés era alguém diferenciado, e ela então esconde. Agora olha que interessante, a fé verdadeira, ela caminha lado a lado com a prudência. A fé se apoia no pacto, e a fé caminha em prudência, não imprudência, em espaço prudência, caminha em prudência. Porque sim, ela disse: eu não vou jogar meu filho no rio, eu vou preservá-lo. Mas também ela não saiu no meio da rua, com Moisés nos braços, dizendo: nananana, vem pegar, rei, olha o meu filho aqui. Não, prudência. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela não vai se expor a uma ordem que é contrária à própria vontade de Deus, mas ela vai caminhar de maneira prudente. Sim, é uma vida de fé. Hebreus, ao tratar deste texto, lá em Hebreus capítulo 11, verso 23, vai dizer que pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, é o que o texto está dizendo. E diz: porque viram que era um menino bonito, de novo, bonito, diferenciado. Mas o texto diz: e não temeram o decreto do rei. A postura, a fé, a ausência de medo do rei, mas não a burrice, prudência. Toma-se os cuidados necessários. Confia-se em Deus, mas também age com prudência. E aí é algo que a gente precisa sempre tomar muito cuidado, sabe? Porque a confiança, ela não age de maneira imprudente. E é preciso tomar cuidado, porque há 2 caminhos extremos que são perigosos iguais. O primeiro caminho é chamar a imprudência de fé, e a gente já falou sobre isso várias vezes. Estou fazendo as coisas pela fé, mas no final é só imprudência. Mas por outro lado, tem um caminho que é tão perigoso quanto esse, que é caminhar na dita prudência, mas é só incredulidade mesmo. É só falta de confiança. Faz de tudo, tenta se cercar de tudo, espera que tudo seja perfeito, antes de tomar um passo. Há um texto em Provérbios que diz que em Eclesiastes, que aquele que fica olhando para o tempo e espera para lançar a semente, nunca vai lançar. São 2 perigos, de nós colocarmos a imprudência na conta da fé, e a incredulidade na conta da prudência. 2 perigos. E é por isso que nós precisamos tanto da graça de Deus, da palavra de Deus e da unção do Espírito para avaliarmos o nosso próprio coração e pedir para que o Senhor revele a nós se os nossos passos são passos de fé ou de imprudência, se os nossos passos são passos de incredulidade ou se são passos de prudência. E aí Deus trabalha no coração de cada um de nós de determinada forma. Há aqueles que são mais da fé, há outros que são mais do medo, e ambos precisam da graça de Deus.
para moldar os seus corações, para transformar as suas mentes. Veja, na última semana nós pensamos um pouco sobre como os pecados se manifestam na nossa vida de maneira diferente. Uns têm algumas dificuldades que outros não têm, mas no final, todos nós precisamos da graça de Deus para equilibrar o nosso coração. E aqui que nós vemos é uma mulher cheia de fé, mas que também foi prudente. Verso 3 nos diz que não podendo mais escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino, amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Você conhece muito bem essa história, né? Talvez ela tenha alguns contornos diferentes no imaginário popular. Primeiro, quem já assistiu o filme ou as ilustrações antigas, parece que coloca Moisés num cestinho, né? E ele vai à deriva no meio do rio. Não tem nada disso no texto. Não tem deriva. Ela vai e coloca ele na margem, entre os juncos. Não era para Moisés sair navegando por aí. Era para ele ficar quietinho ali mesmo. Veja, durante 3 meses ela conseguiu esconder o menino dentro de casa. Antigamente era assim, né? Antigamente uma criança nascia, aí você ia visitar a mãe e a criança, estava num quarto escuro, tinha que falar baixinho, né? Criança molinha, mal respirava. Eu peguei essa época ainda quando criança, de visitar recém-nascido. Hoje em dia já é bem diferente, né? As crianças já nascem fazendo TikTok, né? Tirando selfie, zoião regalado. Daqui a pouco tem uns que estão, né? O médico dá uma palmada e fala: ô, peraí, né? As crianças estão bem mais espertas. Mas antigamente as crianças eram um pouquinho mais demoradas. Talvez Moisés era essa criança que não era tão chorona e não dava muita bandeira, né? Dava para despistar. 3 mesezinhos ali, enquanto o Arão estava lá trabalhando, Joquebede estava escondendo Moisés do jeito que dava, da guarda, das pessoas que podiam denunciar. Mas chega um tempo que não dá mais. E agora é hora de tomar alguma atitude. E agora então, Joquebede faz planos. Não planos perfeitos, mas planos possíveis. Porque nem sempre a gente consegue na vida fazer planos perfeitos, mas a gente consegue fazer planos possíveis. E o plano possível de Joquebede era de colocar Moisés numa cestinha. Até depois passou a chamar, né, aquele berço portátil, passou a se chamar de Moisés, né? Mas é legal que aqui não, a ideia não é um cesto. A palavra aqui no hebraico é a palavra tebá, que ela só aparece mais uma vez, lá em Gênesis. Tebá é traduzido lá em Gênesis como arca. Lembra da arca de Moisés? É um tebá. E agora, Joquebede faz um tebá para Moisés, uma arca para Moisés. E Moisés é salvo das águas. Muito interessante isso, né? Aqueles que participam das nossas quintas-feiras, nós já pensamos um pouquinho a respeito das águas de caos e como águas no mundo antigo simbolizavam esse caos. Então, no princípio, Deus, ao criar os céus e a terra, Ele separa águas. As águas de cima das águas de baixo, a água molhada da terra seca, né? Porque a água fala desse negócio de caos. Depois, com o pecado se multiplicando, Deus traz juízo e faz uma descriação. E, de novo, as águas de baixo se juntam com as águas de cima, e isso nós chamamos de um grande dilúvio. E nessa narrativa do dilúvio, nós vemos de novo uma recriação, em que diz o texto que as águas de cima param, as águas de baixo param, e ela se afasta e volta à porção seca. Um novo povo está nascendo. Deus está criando um novo povo. Agora parece que Moisés está usando todos esses símbolos para dizer: Deus está criando um novo povo. E agora, em meio às águas, dentro da barquinha, existe libertação, existe salvação,
para o povo de Israel. E Moisés, então, dentro desse plano que Joquebede traça, fica ali no meio dos juncos, na margem, com Miriam olhando. Miriam estava ali, né, de vigia. O encontro não era premeditado, o encontro não era desejado, o encontro foi acidental. E acidental porque Moisés deu bandeira. O texto diz que quando abre o cestinho, Moisés estava chorando. Moisés deu bandeira. Mas o plano de Joquebede, de Miriam, não era esse. Muito provavelmente o plano é, deixa lá, é um lugar barulhento, água correndo para todo lado, mas era um lugar seguro, não era um lugar onde tinha crocodilo. Era uma parte do Nilo que não tinha crocodilo, porque a filha do faraó foi lá tomar banho, as meninas estavam caminhando, então era um lugar seguro. Joquebede não é doida. Eu creio no Senhor, solta o menino na água e vai. Não é assim, calma. Fé, mas planejamento. Fé com prudência, inteligência e planejamento. Fé não exclui planos. Fé não exclui parar, fazer os cálculos, ver se dá ou se não dá. Fé não exclui pensar nas probabilidades. Fé não exclui pedir conselhos, buscar ajuda. Fé não exclui fazer curso, aprender. Fé não exclui nada disso. Confiamos em Deus, mas fazemos aquilo que está dentro da nossa responsabilidade. Não terceirizamos para Deus aquilo que é responsabilidade nossa. E por outro lado, não queremos fazer aquilo que só Deus pode fazer. Não queremos tomar o lugar de Deus. De novo, equilíbrio. E de novo, desafio. Porque é muito fácil querer tomar o lugar de Deus e dizer, não, eu só estou planejando. Mas por outro lado, é também possível ser relapso, falta de planejamento, gastão, e só dizer, eu vivo pela fé. O que nós vemos com Joquebede é alguém que crê, mas faz planos. Não planos perfeitos, planos possíveis. Então a verdadeira fé se aliança no pacto. A verdadeira fé caminha na prudência. A verdadeira fé faz planos possíveis, tudo com P, para você poder decorar. Mas também esta verdadeira fé, ela espera, e ela confia na providência. Joquebede fez o que ela podia fazer, fez os planos que podia fazer, colocou a menina para vigiar. No meio da situação, Moisés é descoberto. Há um plano contingente que é tomado ali, às pressas. Miriam corre para aquela moça e diz, você quer que eu chame uma das hebreias para amamentar o menino? E pela graça de Deus, pela providência de Deus, pela bondade de Deus, aquilo que Joquebede não podia planejar, aquilo que não estava dentro do controle de ninguém, Deus faz, Deus age. Deus inclina o coração desta mulher a ser favorável com Moisés. Deus inclina o coração dessa mulher a pagar a própria mãe de Moisés para cuidar dele. Olha só que coisa maravilhosa. Realmente Deus faz infinitamente mais do que tudo que a gente pede, pensa ou imagina. Nós vemos primeiro uma mãe morrendo de medo de ter o seu filho morto. E agora o que nós vemos é uma mãe sendo paga pelo próprio faraó para cuidar do seu filho. Olha que coisa maravilhosa. Coisas que só Deus faz. Mas Deus faz. E isso é com Ele. Essa providência vem dEle. Às vezes ela é desse jeito assim, às vezes ela é de um outro jeito. Isso vem dEle. Não é algo que a gente controla. Não é algo que a gente força. O que cabe a nós é prudência e planejamento. O que passa disso é dependência, é oração, é confiança. E Deus faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Sabe que na vida de um pai e de uma mãe, agora falo de uma maneira muito específica, aqueles que têm filhos, principalmente aqueles que têm filhos pequenos, é isso que nós precisamos ter na criação dos nossos filhos, esse equilíbrio entre planejamento, mas dependência. De fazer o que está ao nosso alcance, mas ao mesmo tempo, depender de Deus. E é interessante que a sequência do texto nos diz, então a filha de Faraó, verso 9, então a filha de Faraó disse à mulher, leve esse menino e amamente para mim, eu darei a você um salário. A mulher pegou o menino e o criou, e quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó,
da qual ele passou a ser filha. Essa lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas tirei. Muito provavelmente esse não foi o nome dado pela filha de Faraó a Moisés. Essa é uma interpretação dos israelitas. Moshe é uma palavra hebraica, que significa tirado das águas, aquele que foi tirado. Mas muito provavelmente o que a egípcia falou foi Missés, ou Mosé, que é a palavra mais comum, significava simplesmente filho de alguma coisa. Por exemplo, a gente vê Ra-Missés, o filho de Ra, Tutmoses, que era o filho do deus Tut. Então esses eram nomes egípcios. E ela olha para ele e diz: ele é filho, e só. Filho de quem? Ele é filho. Ela ainda não sabe de quem ele é filho, mas ele é filho. E os hebreus, ao olharem para essa história, diz: ele foi resgatado. Ele foi tirado das águas do caos. Deus, em sua providência, o resgatou das águas do caos. E Moisés, então, é criado pela sua própria mãe. Não sabemos exatamente o tempo. Alguns dizem por volta dos 5 anos, outros vão dizer até mesmo por volta dos 12 anos. Mas olha que coisa interessante, o verso 11 diz que naqueles dias, isso Moisés já estava adulto, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que fazia. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Vemos Moisés tentando salvar o seu povo, tentando salvar um hebreu. A questão é, como Moisés sabe que ele é um hebreu? Como Moisés sabe que este é o povo dele? Há um texto em Atos capítulo 7, quando Estevão vai recontar essa história, e olha como Estevão narra essa história em Atos 7, 22. Estevão diz: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Verso 24. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. A mesma história que nós acabamos de ler em Êxodo. Olha o verso 25. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Olha que interessante. Moisés foi criado, diz o texto, em toda a sabedoria do Egito. Mas mesmo assim, carregava em si a verdade da sua identidade. Sabia quem ele era. Sabia parte de qual povo ele pertencia. E como isso aconteceu? Porque Moisés foi criado por uma mãe piedosa. Uma mãe cheia de fé. E uma mãe que deu exemplo de fé. Sabe, queridos, o Salmo 127 tem uma figura muito bonita, que fala que os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele dá. E o verso seguinte diz que eles são como flecha na mão de um guerreiro. E eu acho tão linda essa ilustração, porque é bem isso, é flecha. Não é para nós, é para a vida. Deus nos usa como pais para lançarmos os nossos filhos. Mas como é que acontece esse processo? A gente põe a flecha no arco e puxa, bem pertinho da gente, traz bem para perto, e a gente mira no alvo. Há algo que nós estamos olhando, há um planejamento, existe prudência e existe um planejamento. Há um lugar que nós queremos que eles alcancem, há um lugar que nós queremos que eles cheguem, mas isso vai acontecer à medida em que eu aponto para lá, primeiramente trazendo eles para mim, e no tempo que eu posso, eu seguro, e eu aponto, e eu miro, porque assim que eu soltar, a única coisa que eu posso fazer é confiar. É confiar que eu apontei para o lado certo e que os ventos da graça do Senhor vão conduzir. A vida de um pai e de uma mãe é exatamente isso. É essa mistura de planejamento com a espera da provisão. Mas esse planejamento fala de ter uma visão, de ter um objetivo.
Se você não é pai, se você não é mãe, isso serve para outras áreas da vida também. De termos alvos, de termos objetivos, e de apontarmos para esses objetivos a partir da própria direção de Deus, na confiança de que Deus fará com que os ventos da sua graça guiem os passos que nós não temos condições de guiar. Sabe que a fé nos coloca em ação. Uma ação regada de prudência, uma ação que é dirigida por planos possíveis, mas uma ação que depende da providência do Senhor. Esta mulher, esta mãe, nos ensina a confiar no Senhor, e a planejar e a executar aquilo que está dentro do nosso alcance. A vida dessa mulher nos ensina a lidarmos com os nossos filhos, e dentro daquilo que nos é possível, apontar para o caminho, trazer para perto. Se queremos que os nossos filhos amem ao Senhor, eles precisam ver isso em nós. Se queremos que os nossos filhos estejam envolvidos com a igreja, nós precisamos ser os primeiros a se envolver. Se queremos que os nossos filhos amem a igreja, eles precisam ver o amor que nós temos pela igreja agora. A gente traz para perto, porque vai chegar um momento em que a gente não vai poder segurar mais, e isso dá um frio na barriga só de pensar. Há um momento em que a gente vai ter que estar, e nesse momento a gente vai ter que ficar de joelho e dizer: Senhor, que os ventos da tua provisão possam guiar essa flecha para o alvo. O que eu podia fazer, eu fiz. Fui prudente, planejei, apontei, fui intencional. Mas agora, Senhor, está nas tuas mãos. Não só na criação de filhos, mas na vida como um todo. Se você é pai ou mãe, se você não é pai nem mãe, se você ainda não é sequer casado, que o Senhor nos ensine, por meio do exemplo de Joquebede, a confiarmos, a termos fé, mas uma fé que seja prudente e que seja também planejadora. E eu não posso encerrar essa exposição sem conseguir lembrar dos paralelos, de que a fé de uma mãe, a dependência, a obediência de uma mãe, foi instrumento de Deus para que viesse o libertador de Israel. E no Novo Testamento nós vemos uma outra mãe, que tem um encontro com um anjo, e ele diz: salve, agraciada, o Espírito do Senhor vai cobrir você, e você vai dar à luz a um filho, e vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo. E a resposta daquela mulher é: seja feita em mim a vontade do Senhor. E na sua oração, no seu cântico, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra no Deus da minha salvação. E por causa da obediência de Maria, ela foi instrumento para trazer à luz aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso libertador, aquele que também passou pelas águas do batismo, pelas águas do arrependimento, sem ter a necessidade de se arrepender, mas reencenando a nossa morte, porque por meio dele nós somos um novo povo, um povo salvo, um povo liberto, pelas palavras e pela vida daquele que é superior a Moisés. Vemos uma sombra na vida de Joquebede, na vida de Moisés, que aponta para Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, queridos? Que o Senhor nos dirija, e que possamos crescer a cada dia numa fé mais responsável, mas também numa fé mais fiel, que crê na provisão, que espera na provisão, que confia no Deus com quem nós temos um pacto. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.